Belo Horizonte, Thiago Reis, vem para a roda. Você tem um convidado especial para falar de situações importantes do futuro do Galo. Thiago, boa noite. Exato, João, boa noite para você, para quem se liga na Itatiaia. Nosso convidado aqui no Bastidores é Rafael Menin. Nós ouvimos um trechinho da fala dele na turma do bate-bola, né, sobre SAF, também falando a respeito de contratações, mas agora um tema importante quanto ao gramado da Arena MRV, que se mostrou castigado já no primeiro jogo. Vai ter também um show importante amanhã, né? Ivete Sangalo, Jorge Mateus, Cleiton e Romário, showzaço na Arena MRV nesta quarta-feira. E a condição do gramado daqui por diante, vai pôr grama sintética, não vai? Qual é o real plano do Atlético para a Arena MRV? O Rafael Menin explica aqui no Bastidores. Thiago, em relação ao gramado, é importante a gente falar um pouco da cronologia dos fatos. Tá? Na verdade, o Bruno conhece muito mais do que eu, ele é o CEO da Arena MRV e do Galo também, mas eu vou tentar aqui falar de forma um pouco mais simplificada de como se deu os movimentos. Tá? A decisão foi tomada aproximadamente um ano atrás, que seria em gramado natural. Por quê? O investimento ele é muito menor e até aquele momento não havia um consenso entre comissão técnica, jogadores, que o gramado sintético seria a melhor opção, né? A opção adequada para o clube no longo prazo, né? Dado que o futebol é o principal motivo da Arena MRV. Então, naquele momento, e além também do investimento, a gente está falando de uma diferença de R$1 milhão aproximadamente para R$10 milhões. E sabia-se que no primeiro ano de operação a gente teria um volume muito pequeno de shows, porque o calendário, ele é programado com muita antecedência. E como havia ainda uma insegurança em relação à inauguração da data, a certeza que nós tínhamos é que seria um primeiro ano com muitos jogos e com poucos eventos culturais. Tá? Então a decisão mais lógica foi fazer primeiro o gramado natural, que é um gramado muito mais barato, e dependendo do comportamento da grama e da agenda de shows, a gente faria transformação num segundo momento para o gramado sintético, e desde que houvesse também a concordância da comissão técnica e jogadores, né, que são os principais artistas da nossa casa, né? Bom, e em relação ao problema que nós tivemos aí já no primeiro jogo, o que aconteceu foi o seguinte: a grama de verão foi plantada no final do ano passado, no começo desse ano, numa metodologia diferente que traz mais qualidade para o gramado, mas o gramado demora muito mais tempo para firmar, né? E as luzes artificiais atrasaram e faltou luz artificial ou natural, né? Dado que aquele canto tem pouca luz natural, você tem que fazer o uso da luz artificial, né? Nessa grama que chama bermuda, que é a grama de verão. E quando o inverno chegou, naquele canto, naquele terço do gramado, a grama bermuda ainda não tinha tido uma fixação perfeita, e foi necessário plantar a grama de inverno para passar pelo inverno. E nos 2 terços que recebem luz natural, a grama bermuda ela conviveu bem com a grama de inverno, e naquele terço mais sombreado, mesmo usando a máquina que chegou em algum momento do inverno, a gente usou durante 60 dias praticamente de forma constante a luz artificial, naquele lugar a grama bermuda ela tinha ficado muito fragilizada, e a grama de inverno é uma grama que enraiza menos, é uma grama mais fina, né? Então essa combinação da grama de inverno e a grama bermuda, que não tinha pegado bem ainda naquele canto, infelizmente fez com que o gramado naquele local ficasse não muito bom, mas no resto do campo o gramado está perfeito. Vamos ter um show, dois shows na verdade, um na quarta e um sábado. Naturalmente esses shows vão prejudicar um pouco o gramado, e o que será feito naquele terço do gramado é que nós vamos colocar um rolo de grama. Você compra a grama pronta, já é a grama bermuda, que é a grama de verão, tá? É um processo que é o mais usado nos clubes brasileiros. Ele não é tão eficiente em relação à drenagem, mas em relação à jogabilidade ele é perfeito. Então naquele canto, naquele terço final, norte, né, que a gente chama o setor norte do campo, a gente vai trocar a partir da desmontagem do palco pela grama bermuda. Então a gente espera que para o jogo do Botafogo nós já tenhamos
um gramado em ótimas condições de jogo. É claro que no jogo seguinte vai estar um pouco melhor, né, porque nesse encontro de gramas leva um certo tempo para estar perfeito, mas vamos ter um gramado com boa jogabilidade e esse será sempre o objetivo da Arena MRV, de ter um tapete para que a gente possa praticar o melhor futebol possível. Muito bem, aí estão as palavras do Rafael Menin conosco aqui na Itatiaia, deixando claro como foi o processo de escolha do gramado, como está a atual condição do gramado da Arena MRV e o que será daqui para frente também do que pensa a gestão do Atlético. Agora, São 6 horas com mais 33 minutos, reunião da turma do bate-bola pela Itatiaia. Nós anunciamos antes de ir para o intervalo, já está conosco aqui nos estúdios o Thiago Reis para nos atualizar sobre as informações do Galo e com a palavra de um dos homens fortes do Atlético, de uma das pessoas dos 4 R's, conosco aqui na reunião da turma do bate-bola, não é isso, Thiago Reis? Boa noite. É isso, Álvaro, boa noite para você, para quem se liga na turma do bate-bola, eu diria que é o homem forte da SAF, né? Ao lado do Rubens Menin com o Ricardo Guimarães, mas hoje é linha de frente nesse processo do Atlético em se tornar clube empresa. E é justamente essa a primeira pergunta que faço ao Rafael Menin, na ponta da linha conosco, sobre como está o processo a curto prazo. O Atlético que já, né, internamente já se resolveu, agora são questões, imagino, burocráticas, mas gostaria que você explicasse, até forma superficial, né? Não dá para aprofundar muito no assunto, são muitos documentos, né? Uma burocracia grande a ser cumprida, mas como está esse processo hoje? Obrigado por atender a Itatiaia, prazer falar contigo. Muito boa noite, Rafael Menin. Boa noite, Thiago. Boa noite, ouvintes da Itatiaia. Bom, semana passada a gente deu um passo importante, a gente concluiu o registro dos documentos que vão reger a constituição da SAF. O próximo passo passa pelo CAD, tá? Esse processo leva normalmente 45 dias e após a conclusão e aprovação pelo CAD, a gente pode dar o próximo passo, que é assinar a documentação definitiva e aí sim a SAF ela vai estar operacional e poderá receber o recurso, né, o aporte de 913 milhões de reais e também todos os ativos do clube social. Na verdade, os ativos e os passivos. A SAF recebe as dívidas e recebe também os ativos, além desse aporte financeiro de 913 milhões, que será fundamental para a gente endereçar ou reduzir uma parte muito importante do endividamento do clube, que é o nosso grande problema há tantos anos. O Atlético convive com nível de endividamento muito acima da média do futebol brasileiro, e isso sempre prejudicou a capacidade do time para investir em infraestrutura, para investir em atletas, para investir ainda mais na base. E a gente espera que com essa etapa vencida o Atlético possa ter uma vida financeira muito mais tranquila e vamos ter uma capacidade maior para planejar, para executar e também para aumentar a capacidade de investimento do clube. Nós já falamos outras vezes, mas é sempre bom ressaltar que a SAF do Galo, ela é das SAFs anunciadas até agora, ela é, sem sombra de dúvida, a SAF com maior valuation. O que é valuation? O valor da transação, né? É uma transação aproximadamente 2 vezes maior do que as outras SAFs já anunciadas dos grandes clubes brasileiros. Isso mostra o quão cuidadoso foi o processo. É um processo que começou há 1 ano e meio atrás, que foi apoiado pela UI, Ernst Young, também pelo Banco BTG, e pelo escritório Azevedo e Sete. Então a gente contratou e nos apoiou nos melhores parceiros possíveis. Como eu disse, foi um processo muito longo, de aproximadamente 1 ano e meio. Não é um processo fácil, isso é muito novo no futebol brasileiro. O Atlético, infelizmente, tinha uma situação financeira muito delicada, um endividamento muito elevado. Isso dificultou, né, a transação. E, além disso, a gente sempre disse que o modelo da SAF, a gente não gostaria que fosse com alguém que chegasse aqui, comprasse o clube e, a partir do dia seguinte, mandasse no clube e não tivesse nenhum vínculo com o conselho e nem com as raízes do clube, raiz da torcida. Então, isso faz com que a nossa SAF tivesse várias particularidades e, por fim, acho que a gente chegou num modelo muito feliz, né, com um aporte muito substancial, com um valuation muito bom.
como eu disse, e também no modelo de governança ou de controle compartilhado, no qual o Conselho do Clube, que é o representante da torcida, o Conselho do Clube tendo uma voz muito ativa e muito participativa, e além disso os investidores adicionais são todos eles atleticanos apaixonados. Então eu tenho a segurança em falar que a SAF mais bem estruturada, que foi feita com mais zelo, com mais carinho, com mais tempo de preparo, e certamente trabalho, seriedade não faltarão, para que a gente possa ter um futuro cada vez mais bacana para o Galo. Rafael, são 6h38. Você falou a respeito da possibilidade de investimento, do Atlético ter capacidade financeira, de ter maiores aportes no futebol. E aí o torcedor, obviamente, já cria uma série de expectativas. Você já tem na ideia, uma cabeça de quando isso vai acontecer? Quer dizer, as SAFs do Brasil que você citou, em geral, talvez a exceção seja do Bahia, com um investimento imediato, já adquirindo jogadores, investindo mais. As outras, inicialmente, é para arrumar a casa, colocar a situação financeira em dia. O torcedor já pode esperar a próxima janela, grandes investimentos. Qual é o planejamento de vocês a curto prazo para a SAF do Atlético? Thiago, eu não falo de reforço, porque o meu papel no clube vou estar no conselho da SAF como investidor da SAF. Não tem uma função executiva, e essa definição de elenco, de contratação, não fica a cargo da diretoria de futebol, que é o executivo remunerado e responsável pela gestão do futebol do clube. O que eu posso adiantar é que a gente tem um elenco qualificado, um bom elenco, competitivo, a despeito de a gente não ter tido ainda um ano brilhante no que diz respeito a desempenho esportivo, e a gente sabe que algum movimento tem que ser feito para o ano de 2024, e aí eu acho um lado muito interessante da SAF, que daqui para frente a gente vai poder ter um olhar de curto, médio e longo prazo para a gestão do clube e também do futebol do clube. Vamos ter um balanço menos alavancado, menos despesa financeira, que vai permitir que a gente possa fazer alguns investimentos, alguns movimentos que a gente não poderia fazer antes. Mas eu acho que o caso Atlético é um ajuste, não tem que se fazer uma reformulação, acho que não é esse o objetivo da diretoria de futebol. Acho que o que se pretende fazer é uma evolução contínua, ano após ano, a gente ir qualificando e ajustando o elenco para chegar no melhor nível de eficiência vis-à-vis a receita ou orçamento que nós temos para o futebol do clube. Muito bem, Rafael Menin, homem forte da SAF do Atlético, obrigado por atender a Itatiaia, um grande abraço, foi um prazer tê-lo aqui na Turma do Bate-Bola. Thiago, é sempre um prazer falar com você e com os nossos ouvintes. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. O Álvaro Damião, já vou convidar o ouvinte da Itatiaia a acessar o nosso portal itatiaia.com.br. O Henrique André tem uma matéria bastante aprofundada sobre a situação da SAF, agora já com os esclarecimentos do Rafael Menin, com outros detalhes no nosso portal, no nosso site, o itatiaia.com.br. E também ao longo da programação vamos abordar outros temas importantes da vida do Atlético. Agora, deixa eu dar uma dica para você que está ouvindo a Itatiaia do Apoio Mineiro, semana com feriadão, hein? E aí, vai esticar, vai emendar? O Rafael Menin, homem forte da SAF atleticana, esteve conosco nesta terça na Itatiaia, trouxe falas importantes, mas eu quero destacar a condição real da SAF do Galo. Tá chegando a hora, tudo prontinho, questões burocráticas para definir a situação. E você ouve o que diz o Rafael Menin a respeito desta situação. Bom, semana passada a gente deu um passo importante, a gente concluiu o registro dos documentos que vão reger a constituição da SAF. O próximo passo passa pelo CAD, tá? Esse processo leva normalmente 45 dias, e após a conclusão e aprovação pelo CAD, a gente pode dar o próximo passo, que é assinar a documentação definitiva, e aí sim a SAF ela vai estar operacional e poderá receber o recurso, o aporte de 913 milhões de reais, e também todos os ativos do clube social. Na verdade, os ativos e os passivos. A SAF recebe as dívidas e recebe também os ativos, além desse aporte financeiro de 913 milhões, que será fundamental para a gente endereçar ou reduzir uma parte muito importante do endividamento do clube, que é o nosso grande problema há tantos anos. O Atlético convive
com nível de endividamento muito acima da média do futebol brasileiro. E isso sempre prejudicou a capacidade do time para investir em infraestrutura, para investir em atletas, para investir ainda mais na base. E a gente espera que com essa etapa vencida o Atlético possa ter uma vida financeira muito mais tranquila e vamos ter uma capacidade maior para planejar, para executar e também para aumentar a capacidade de investimento do clube. Legal, aí estão as palavras do Rafael Menin, é o homem forte do futebol atleticano. Quanto ao time, voltando às atividades hoje, técnico Felipão monta o Galo para a sequência de 2023. É a reta final, preparativos para o Galo dar uma arrancada no Campeonato Brasileiro. Vou registrar aqui também, ó, Francisco, lá de Contagem, ele diz, um abraço para vocês. Eu acho que joga o Vargas. É no lugar do Hulk. Eu falei isso hoje, você fez uma cara boa pra mim não, hein? Eu sinceramente não creio muito que vai ser o Vargas, não. Vamos rolar pra Nath, sem o Hulk, e aí? Tem o Allan Kardec, tem o Vargas, ele pode fortalecer o meio de campo, né? Teve até um ouvinte aqui, perguntou aqui, ó, foi o Thiago. Pessoal, ao invés de colocar um atacante no lugar do Hulk, por que não fortaleceu o meio campo? É uma pergunta dele. E aí, Nath, o que você acha? Ô, Cláudio, primeiro lamentar, né, a ausência do Hulk, um cartão amarelo super bobo, sem necessidade, vai fazer muita falta contra o Botafogo, é sempre um personagem muito importante. Mais cedo no debate dos comentaristas foi até engraçado, porque o Edu acha que vai acontecer uma coisa, eu falei uma outra possibilidade e o Ale uma outra possibilidade. Acho que se a gente for pensar no que é mais óbvio, até pela substituição que ele fez lá em Curitiba, mantém-se o esquema, né, com os dois pontas, o Paulinho e o Pavon, e aí você coloca um centroavante que é o Allan Kardec. O Filipão não é muito de mudar a estrutura base do time. Então, essa seria a modificação mais segura, vamos dizer assim, e é que tem mais o perfil Filipão, porque não altera demais e mantém um homem de referência dentro da área, que é uma peça que o Filipão gosta. O que me preocupa, se essa for a alternativa, é que o Atlético não tem sido uma equipe que tem muita criatividade, muita articulação no seu meio campo, então joga muito longe do gol. Não adianta você ter um centroavantão lá parado dentro da área se você não fizer a bola chegar até ele. Então, se a escolha for pelo Kardec, o Atlético vai ter que tentar ser um time mais produtivo, né? Agora, o que eu acho também como possibilidade é você deslocar o Paulinho centralizando, né? Ele está vivendo uma fase super artilheira, jogando mais próximo do gol, aproveitando essa confiança que está em alta, mas aí é uma mudança um pouco mais difícil, porque você tira o Paulinho da posição onde vem dando certo, né? Que é ele caindo da ponta para dentro, atacando o espaço, mas eu não acharia ruim não, se ele centralizasse o Paulinho, mantivesse o Pavon aberto para uma ponta, e aí na outra ponta, se o Zaratio estivesse bem emocionalmente, poderia ser uma alternativa. Eu acho que a escolha também pelo substituto do Hulk, vai depender muito disso. Tem o Zaratio à disposição? Não tem, né? Porque aí ele se torna uma alternativa também. Mas eu gosto da ideia de centralizar o Paulinho. E o Vargas? É a que eu menos gosto, porque é difícil contar com o Vargas, né? Não passa confiança. Um jogo contra o líder, pesado, dentro de casa, você apostar num jogador que não correspondeu em momento nenhum na temporada, é bem difícil. Mas se você for pensar um atacante, um centroavante, mas com mais mobilidade do que tem o Kardec, aí o Vargas é a melhor opção. Eu não sei quem me falou isso uma vez, eu acho que é porque o Vargas também, a maioria dos jogos ele entra faltando pouco tempo, né, pro jogo acabar. Então talvez, começando do início, seja até uma motivação pro cara, né? Então, mas aí tem que saber se ele tem feito por merecer começar no início. Durante os treinamentos, né? Aí a gente não tá lá, a gente não acompanha. E a gente não acompanha, é difícil também. Eu acho que ele vai de Zaratio. Até porque o Zaratio, eu acho que até lá fica pronto. Ele já estava na transição, ele perdeu um pouquinho aí, porque foi na Argentina, Henrique, mas vai voltar a treinar quarta, e aí, se não tiver nenhum percalço no caminho, o Zaratio fica pronto. E aí, o Zaratio vai voltar no lugar de quem? Porque no lugar do Pedrinho não vai poder tirar. Aí ele pode abrir o Zaratio de um lado, o Pavon de outro, e o Paulinho centralizado. Eu acho que ele vai assim, porque ele não vai tirar um volante, porque ele não gosta de tirar, eu não acho. Porque ele poderia colocar o Zaratio segundo volante. Põe batalha, Zaratio. E contra o líder, né? Então, o Botafogo tem muita qualidade. Acho que ele não vai mexer no Otávio. Ele não vai tirar o Otávio nem batalha. E eu acho que ele tem um pôster do Otávio em casa. Ele vai ficar com o Zaratio no banco, porque ele gosta muito do Zaratio. Você pode ver que toda vez que o Zaratio esteve pronto, jogou com o Filipão. Então, é um palpite aqui. Eu acho que ele vai sem o Kardec, sem o Vargas e vai com o Zaratio mesmo. Vamos ver. O Otávio, que inclusive deve participar com a gente aqui na quinta-feira no Bastidores, né? Confirmou a presença.
Então a gente pode até bater esse papo com o Otávio. Tentar puxar dele alguma coisa, né? Sim. Mas fica uma alternativa, porque como o Cláudio disse, daqui a pouco o Zarate vai estar bem. Tomara que esteja bem emocionalmente também, né? Porque vem de um ano difícil, coitado. Com perdas significativas. Mas, porque o Zarate é titular desse time. E agora tirar o Pedrinho, que está vivendo seu melhor momento, não dá. E com o Zarate, por exemplo, aberto do lado direito, o Pedrinho ganha alguém para dialogar, para tabelar, para articular. Então o Atlético pode ganhar também em volume de jogo, né? Exatamente. Ô, Claudão, eu falei que a nossa audiência aqui, ela é fiel. Falei do PH na Arena MRV, shows maravilhosos que vão atrair milhares de pessoas. Lá da Arena MRV já está a Cássia Cristina falando ao vivo com a gente, com a expectativa para o Sacode BH. Ô, Cássia, já tem gente aí? Já tem movimentação? Boa tarde para você. Ei, Eustáquio, ótima tarde para você, para o ouvinte da Itatiaia que nos ouve e também nos assiste na live, que a gente está entrando em vídeo aqui também, né, Eustáquio? Neste momento, o público começa a chegar, afinal de contas, são 4h36, tem muita gente que está parando o expediente agora, véspera de feriadão, com trânsito complicado, o público começa a chegar aqui na Arena MRV, esperadas 20 mil pessoas, para essa que é a o primeiro dia de evento realmente oficial como uma arena multiuso, né? Daqui a pouco os artistas vão se apresentar, tem Cleiton e Romário, ainda Jorge Mateus e a Ivete Sangalo. A gente vai mostrar um pouquinho aqui, ó, de como estão os preparativos, o pessoal que está nos assistindo aí pela live, vendo como está a montagem aqui do palco. Lembrando que o palco ele está instalado à esquerda, né, das cabines de rádio, ao lado oposto das cabines de rádio, e um palco gigante já se preparando ali. Daqui a pouquinho Cleiton e Romário vão subir para passagem de som. O público começa a chegar, viu, Eustáquio? Ainda devagar por causa do horário, certamente o primeiro show vai começar um pouco mais tarde, mas a gente vai estar aqui acompanhando tudinho. Ivete Sangalo, o pessoal já está garantindo ali. Teve gente que dormiu na fila, o pessoal do nosso digital estava me mostrando ali, gente que dormiu na fila porque queria chegar e ficar bem de frente para o palco para ver a Ivete Sangalo bem de pertinho. Mas todo mundo vai ter esse acesso e vai ver o palco bem de perto por causa dessa forma como a estrutura é feita. Então tem uma visibilidade muito boa para o palco e daqui a pouquinho então o show começa para valer no Sacode, né? Que é o primeiro dia de festa. No final de semana, aí a gente já tem o segundo dia de evento, que vai ser o Celebra BH no próximo sábado. Então a gente vai trazer todas essas emoções. Daqui a pouquinho a gente vai invadir os camarins dos artistas e contar tudo pra você, viu, Eustáquio? Aquele abraço. Valeu, Cássia Cristina, um abraço pra você. Falando no Sacode BH, Arena MRV, deixa eu chamar o Cleber Ribeiro. Vai conversar agora com o representante da BH Trans para falar sobre o trânsito na região da Arena MRV, o melhor caminho para quem está emendando o feriado, vai viajar, quem vai passar por perto, quem está indo para o festival, ou mesmo voltando para casa, voltando do trabalho. Ô, Cleber, boa tarde. Boa tarde para você também, Eustáquio Ramos. Boa tarde a quem nos acompanha no plantão da cidade nesta quarta-feira. Pois é, Eustáquio, o recado agora é para quem tá no trânsito, tá no volante pelas ruas de Belo Horizonte, principalmente nas imediações ali da Zona Oeste e também da região noroeste da capital. Isso porque a gente sabe, né? Véspera de feriado, muita gente saindo do trabalho daqui a pouquinho. Também tá ocorrendo o Festival Sacode BH lá na Arena MRV, ou seja, o trânsito promete ficar daquele jeito e também, claro, as saídas de Belo Horizonte já estão bem movimentadas para este feriado prolongado. A Itatiaia, como sempre, faz aquela prestação de serviço e vai dar as dicas para o condutor não ficar agarrado e chegar a tempo no compromisso. A gente conversa agora com o diretor de operações da BH Trans, Márcio Pacheco, ele que vai detalhar o melhor caminho para hoje. Eu diria para você que o nosso desafio hoje é maior do que aquele desafio que foi o jogo Atlético e Santos, porque hoje é uma véspera de um feriado, numa via de passagem com muitas pessoas indo viajar. Então o desafio hoje é imenso, a gente conciliar aquele usuário da Arena MRV que vai no show com aquele usuário da via que vai viajar. Então a gente tem que fazer a integração desses dois tipos de usuário aí
para que a gente consiga atendê-los. Então, para a gente começar a prestação de serviço para quem vai ao show, qual é a orientação a quem vai parar no estacionamento, também aos motoristas de aplicativo, transporte coletivo? Conta pra gente. Basicamente as mesmas orientações do jogo de estreia, né? Comprar o ingresso do estacionamento. Então não adianta desembarcar algum passageiro subir na rampa que não vai conseguir. O desembarque do passageiro vai se dar na própria Via Expressa, naquela área próxima à escadaria ali, que no jogo do Atlético e do Santos já foi utilizado. Então essa é a grande dica. Quanto ao usuário lá vai viajar, a gente vai fazer todas as medidas possíveis, inclusive faixa reversível, para que a gente consiga um fluxo maior de veículos indo para Contagem. Márcio, quais as linhas de ônibus atendem ali então a região do bairro Camargos, Califórnia, no limite ali da região noroeste e também oeste, para quem vai passar ali ou até curtir mesmo os shows? As 4 linhas principais lá são a 4031 Santa Maria Hospitais, né? A 4033 Camargo Centro, a 3053 Estação Barreiro, Barro Preto e a 1509 Califórnia Tupi, que vão ter o seu itinerário inalterado. Márcio, então pra gente fechar, a grande dica é optar pelo transporte coletivo, inclusive o metrô de fácil acesso ali, né? Sim, a grande dica é essa. O metrô, tivemos informação que vai funcionar até 1h da manhã, então é uma tranquilidade grande para a pessoa sair do show e acessar a Estação Eldorado, principalmente, né? E pegar o metrô e não vai ter congestionamento, não tem bloqueio, não tem absolutamente nada. Se você for de carro, vai ter a preocupação de estacionamento, estacionar em local irregular. Então, essa é a grande preocupação nossa com relação ao acesso lá. Ouvimos o diretor de operações da BH Trans, Márcio Pacheco.